Aleluia, glórias a Deus. Estamos aqui retomando, né, uma nova mensagem da parte do Senhor Jesus para a tua vida, para a nossa vida. Amém? Nós vamos falar sobre a riqueza da salvação. Aleluia. Mas antes de nós falarmos, você pode se inscrever, se você não se inscreveu ainda no meu canal do YouTube, você pode lá se inscrever digitando Hilton Brito, e lá tem várias mensagens. Você pode ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, e lá, se você gostar, dê um like para a glória de Deus. Amém? Então se inscreva no meu canal do YouTube Hilton Brito, e você pode lá dar um like se você gostar da mensagem, para a glória do Senhor. Se quiser deixar alguma mensagem, algum comentário, nós vamos ler e vamos te responder também, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos nesta manhã de hoje. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos falar sobre a riqueza da salvação. É um tema muito importante para a nossa vida cristã, né? Temos que estar alicerçados na palavra de Deus e sabermos que a salvação já é o nosso galardão para podermos ir para a glória celestial. Aleluia. Né? Então vamos aqui, palavra de Deus, abrimos aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo número 18. Nós vamos ler aqui agora a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo número 18. Vamos falar sobre a riqueza da salvação para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Vamos agora abrir em Colossenses, no capítulo número 1, versículo de número 13. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Vamos ler até o versículo de número 25, para a glória do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele fomos criados todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer dos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante
mediante a sua morte, para apresentar-se perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e o que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aleluia, graças a Deus. Versículo 24. Agora me regozijo nos seus sofrimentos por vós, e preencho o que resta nas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Aos amados irmãos que estão conectados conosco agora, vamos começar aqui um estudo sobre a riqueza da salvação para a glória do Senhor Jesus. Mas tem um outro versículo aqui em Hebreus, no capítulo 2, do versículo 3, da parte A, que diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Amados irmãos, medite bem nessas palavras que são dadas em Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, da parte A. Diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia fala do dia da salvação e da tão grande salvação. Amém? Então a Bíblia ela fala do dia da salvação e da tão grande salvação. Deus em Cristo, Ele nos salvou, isto é, nos libertou do império das trevas e nos transformou para o reino de Deus, do seu amor. Conforme Colossenses, no capítulo 1, versículo de número 13. E nada poderia ser mais precioso para nós do que sermos agraciados com a salvação eterna. Irmãos, nada poderia ser tão grandioso a salvação eterna. Tão precioso é a salvação. Então, para nós, foi de graça, mas para Deus custou o preço do sangue do seu Filho Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 21. Veja que a Bíblia fala de 4 imagens, 4 figuras da salvação. Que é, primeiro, a propiciação. Segundo, a redenção. Terceiro, a justificação. E quarto, a conciliação. Então nós vamos ver essas imagens, essas figuras da nossa salvação, segundo o que nos conta John Stott. Amém? Vamos estar baseados em John Stott. Quando nós falamos em propiciação, ele fala nos acontecimentos do templo, do tabernáculo. Amém? Então, nós vamos ver o que significa propiciação. Então, propiciação significa apaziguar ou pacificar a ira de alguém. Apaziguar ou pacificar a ira de alguém. Veja que no tabernáculo, templo, ele foi feito por ordem do Senhor, havia a propiciação, conforme está lá em Êxodo, no capítulo 37, versículo número 6. Uma lâmina de ouro sobre o qual o sangue de animais era oferecido pelo pecado, conforme Levíticos, capítulo 16, versículo 14
a 15. Lá era feita a propiciação, a pacificação de Deus com o pecador. E Paulo fala que Cristo foi proposto por Deus como propiciação, conforme os Romanos, no capítulo 3, do versículo 24 e 25. E João diz que Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, conforme 1 João, capítulo 2, versículo de 1 a 2 e capítulo 4, versículo número 10. Que quer dizer então que Deus se enraivecesse? Que ofertas têm de ser feitas para sacrificar a sua ira? Veja que a ira, ela requer propiciação, e a propiciação aplaca a própria ira. Então precisamos buscar a essência dessas palavras, ira e propiciação, para encontrar a doutrina pura da santa ira de Deus, do seu alto sacrifício amoroso em Cristo e da sua própria iniciativa de desviar a sua ira. Aleluia. Então a ira requer propiciação, e a propiciação aplaca a própria ira. Então Jesus, ele foi designado por Deus como remédio para a culpa universal da humanidade. E a ira de Deus é causada pela sua intolerância ao pecado, sobre quaisquer formas ou manifestações. E o pecador nada pode fazer, dizer ou oferecer para compensar os seus pecados ou afastar a ira divina. A gente tem que se lembrar um pouco do que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Nós já vimos isso. Então Deus, que é amor, em sua misericórdia e graça, tomou a iniciativa para reconciliar o pecador com ele. Aleluia! Assim, a sua ira justa ficou apaziguada pelo fato do próprio Deus, na pessoa de Cristo, ter tomado o nosso lugar e morrido por nós, conforme Romanos, no capítulo 3, no versículo 25 e 26. Amém? Então, quem foi entregue em propiciação para os nossos pecados? Foi o próprio Jesus Cristo. Quem é precioso e ser feito para que a ira de Deus em relação do pecado seja aplacada? É preciso que haja a propiciação. E discutir o fato de que a propiciação é o resultado da misericórdia e da graça de quem? De Deus. Então essa propiciação, ela é resultado da misericórdia e da graça de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas temos a redenção. E a redenção, ela significa o quê? A redenção significa comprar de volta. Ou seja, fazer uma transação comercial feita no mercado. É a efetivação de um resgate. E Cristo nos resgatou pagando o preço de seu sangue pela nossa liberdade. Um alto preço. Cristo pagou um alto preço por mim e por você. Aleluia. Marcos, no capítulo 10, versículo 45, e 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19. Veja qual é esta situação da qual o homem necessita ser resgatado. Então, o cativeiro do qual fomos libertos é moral, formado por nossas transgressões e pecados, conforme Efésios, no capítulo 1, versículo 7, e Colossenses, no capítulo 1, e versículo de número 14. Porém, há mais por vir. Cristo deu sua vida para redimir-nos de toda iniquidade, conforme Tito, no capítulo 2, versículo 14. E essa libertação total ainda acontecerá. E a redenção do nosso corpo, a redenção final. E veja, quem pertence aos resgatador?
Então devemos atender para o fato de que os resgatados, nós, pertencem ao resgatador que é Cristo. E isso deveria mostrarmos, como cristãos, a nossa vida de santidade, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 e 20, e 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Mas também existe a justificação, onde ele acontece nos tribunais. Sim, voltando um pouco aqui, na redenção. A atitude do homem diante do seu Redentor deve ser de gratidão e de submissão. Que isso que muita gente esquece. Que a atitude do homem diante do seu Redentor deve ser de gratidão e de submissão a ele. Amém? Então, a justificação ela acontece no tribunal. E o que significa justificação? Justificação é o oposto de condenação. E é o juiz considerando o acusado inocente. Deus, o juiz, além de considerar o pecador inocente, concede-lhe uma posição justa perante ele, conforme Romanos capítulo 5, versículo 18 e Romanos capítulo 8, versículo número 34. E temos no Antigo Testamento sobre o servo de Deus, justo e sofredor, que justificará a muitos, porque levará a sua iniquidade. Aleluia. Conforme Isaías, capítulo 53, e no versículo de número 11. E Jesus, como nosso advogado, ele nos justifica diante do Pai. Conforme está lá em 1 João, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Então, Jesus, ele vai nos justificar diante de Deus. E essa justificação recebemos-la pela fé em Cristo Jesus, como Paulo diz em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 16. E antes, pecador, agora perdoador e aceito por Deus. Através da justificação, Jesus nos tornou membros de sua família. Aleluia. Filhos de Deus e descendentes espirituais de Abraão. Pelo que devemos estar ávidos em fazer o bem, conforme Tito 2,14 e 3,18. E os que estão em Cristo Jesus, nada pode separar do amor de Deus. Se você está em Cristo Jesus, nada vai nos separar do amor de Deus. Conforme Romanos 7, versículo de 7 e 25, Romanos 8, 1, 3, 33, 34 e o 39. Aleluia! Então, Jesus, ele é o nosso advogado. Este é o nosso advogado. Em razão da justificação que acontece pelo sangue de Jesus na cruz, Deus nos recebe como o seu filho. Aleluia! Nós somos filhos de Deus através de Jesus. Aleluia! Mas também existe a reconciliação que acontece na família. Então, deixemos o recinto do templo, do mercado e dos tribunais e entremos no recinto da família. E a quarta imagem da salvação que veremos agora é mais familiar dos cristãos, provavelmente por ser o mais pessoal. Então, o que significa reconciliação? Significa restauração de um relacionamento, renovação de uma amizade. E o que pressupõe a esta tenha sido quebrada, tenha sido rompida. Aleluia! E o Criador é o ser humano criado e estavam separados, alienados uns dos outros. Agora estão reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho Jesus. Aleluia!
conforme Romanos, capítulo 5, versículo de 9 a 11. Mas Deus, como Pai, Ele traz os filhos à comunhão. Então Deus, nesta instância, Ele tem a figura do Pai, não de juiz, trazendo os filhos à comunhão do lar, à paz, conforme Romanos 5, versículo número 1. E aquele que foi justificado, isto é, isento de culpa, agora tem comunhão com o Pai, tem acesso a Ele, tem essencialmente em oração, conforme Efésios capítulo 2, versículos 17 e 18, 3, 12 e 1 Pedro 3, 18. Mas Deus também Ele faz reconciliação entre os homens. Porém, a reconciliação não é somente vertical. Deus e o homem é também horizontal, porque Deus reconciliou uns com os outros nessa nova comunidade, conforme Efésios 2, versículo 11 e versículo 12. Então, Cristo aproximou, pelo seu precioso sangue, gentios e judeus, povos inicialmente eleitos, formados uma humanidade nova, membros do corpo de Cristo e coparticipantes da promessa messiânica, conforme Efésios 3, 9, 3, 6. Eu queria imaginar como é que eu posso amar a Deus se eu não consigo amar ao meu irmão que está do meu lado. Como é que eu posso ter uma reconciliação com Deus na vertical se eu não tenho uma reconciliação horizontal com meu irmão ou com minha irmã? Não tem como compreender isso. Então, como se realizou a reconciliação? Que papel coube a cada uma das partes envolvidas neste processo? Deus, Jesus e nós. Então vejamos o que Paulo nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 18 a 21. Vamos abrir a palavra de Deus? 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 18 a 21. Ele disse o quê? Nós já lemos inicialmente. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confirmou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nossos intermédios. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Veja como é importante essa mensagem da palavra do Senhor. Essa mensagem que Paulo nos mostra em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 21. Veja que Deus, Ele é o autor da reconciliação. Veja, conforme o versículo 18. Deus, Ele é o autor da reconciliação. É Ele de quem todas as coisas provêm. Conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem reconcilia, concede, faz Cristo pecado por nós. E Jesus realizou a vontade do Pai. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 7. E a iniciativa é de Deus Pai. João 3,16. E Cristo, Ele é o agente da reconciliação, conforme o versículo 18 e 19. Ele é o agente que reconcilia. E Deus, presente em Cristo, e por meio de Cristo, nos reconciliou com Ele. Então, essa obra terminou na morte de Cristo. E Ele recusou-se a imputar a nós as nossas transgressões, conforme
o versículo 19 da parte B. Então, fazendo com que fosse imputada a Cristo. Então, todas as pessoas, por meio de Cristo, podem ser conciliados com Deus Pai. Amém? Então, qualquer pessoa, por meio de Cristo, qualquer irmão, qualquer pessoa, por meio de Cristo, pode ser reconciliada com Deus Pai. Lutero sintetizou essa troca da seguinte frase: o Senhor Jesus, tu és a minha justiça e eu o teu pecado. Aleluia. Então, nós somos os embaixadores da reconciliação. Eu, irmão, você, irmã, nós somos embaixadores do reino de Deus, conforme o versículo 18 e 19. E da parte de Deus, a reconciliação já foi feita, mas o texto de Paulo nos chama a uma atitude que nos reconciliemos com Deus, conforme Mateus, no capítulo 5, versículo número 24, ou seja, que o recebemos conforme Romanos 5,11. Não é suficiente expormos uma doutrina inteiramente ortodoxa da reconciliação sem jamais apelá-las às pessoas a que venham a Cristo. Então a regra deve ser não fazer apelo sem uma proclamação e não proclamar sem um amplo apelo, diz John Stott. Então por isso somos embaixadores de Cristo e seus enviados e representantes pessoais, que falamos em seu nome e em seu lugar. E aquele que operou por meio de Cristo, a fim de nos reconciliar, agora opera por meio dos nossos intermédios, a fim de anunciar a reconciliação. Então, para concluirmos esse estudo de hoje, aleluia, a propiciação ressalta a ira de Deus sobre nós. E a redenção ressalta o nosso cativeiro. E a justificação da nossa culpa, a reconciliação, a nossa inimizade com Deus. Mas Deus tomou a iniciativa salvadora e Ele propiciou a sua própria ira. Ele nos redimiu da nossa miserável escravidão. E Ele nos conciliou a justos em sua presença e nos conciliou com Ele mesmo. Aleluia. Graças a Deus. Então essas imagens mostram a riqueza da nossa salvação e a nossa posição em Cristo Jesus. Nele temos esta tão grande salvação, a qual não devemos negligenciar, conforme Hebreus 2:3. Não devemos negligenciar a tão grande salvação que está em Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, nesta manhã de domingo nós te agradecemos pela tua reconciliação aos teus filhos e filhas. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pela tua apropriação, pela tua redenção, pela tua justificação e reconciliação com o teu povo, Senhor. Ah, Pai amado, Pai querido, nós estamos aqui diante da tua presença. Deus, faz o sobrenatural sobre nós, derramando a tua graça, o teu poder e a tua autoridade sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, que tu, Senhor Deus, esteja abençoando todos os enfermos, derramando a tua graça, meu Pai, recuperando cada um deles da sua doença, porque nós cremos no teu poder e na tua glória, Senhor. Que na manhã de hoje, muitos enfermos se levantem do seu leito, Senhor, e agradeçam a ti pela cura devida que tu lançaste sobre a sua vida, Pai. E que haja salvação a
todos eles, em nome do teu Filho Jesus. Pai, é nesta manhã de hoje, nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos aqui no poder da tua salvação. Nós cremos, Pai, no teu poder de restaurar vidas. Pai, restauram aqueles que ainda não te conhecem. Dá a tua paz a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós nos veremos às 17 horas para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, Senhor Jesus. Amém.